E a gente segue com mais notícias e informações em Oeste Sem Filtro. O assunto agora é economia. As estatais federais brasileiras registraram um déficit de 5 bilhões e 600 milhões de reais entre janeiro e agosto. É o maior saldo negativo para o período desde o início da série histórica em 2002. O resultado representa um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o déficit foi de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Ao todo, considerando estatais federais, estaduais e municipais, o saldo negativo chega a 8 bilhões e 300 milhões de reais. O Banco Central alerta que quando uma estatal apresenta necessidade de financiamento, o Tesouro Nacional pode ter de cobrir a lacuna com mais dívidas ou impostos. Já o governo Lula critica a metodologia, afirmando que ela não reflete a real situação contábil das empresas. Piotr, esse alerta do Banco Central que o Tesouro tem que cobrir o rombo, o Tesouro, leia-se todos nós, sim, contribuintes pagadores de impostos. Não, e o governo Lula vai lá e diz o seguinte, que olha, a metodologia, que metodologia? Chega no final do ano, você faz uma conta. E aí você vê o quanto que você teve de receita, quanto você teve de despesa. Ah, mas eu vou receber alguma coisa lá em abril do ano que vem. Tudo bem, entra no ano fiscal do seguinte. Qual é o problema da metodologia? E sim, quando o estatal dá prejuízo, quem paga é o Tesouro. E quem financia o Tesouro é o pagador de impostos. Assim, eu, você, todos nós. Funciona assim. Agora, as estatais do governo Lula voltaram com o que há de pior na gestão de estatais. Vamos só lembrar rapidamente a história aqui. No governo Temer, lá depois do impeachment de Dilma Rousseff, foi criada a lei das estatais, que era justamente para melhorar a gestão, tirar a influência política partidária do governo, para obviamente ter uma responsabilidade, sobretudo com as contas e a eficiência das estatais. Elas são empresas, eu particularmente não defendo a necessidade de estatais, mas enfim, já que elas existem, que existam com um mínimo de responsabilidade financeira, de responsabilidade fiscal, porque ali trata-se de dinheiro, se der errado, quem paga é o contribuinte. E elas foram financiadas já com o dinheiro do contribuinte. O estatal não nasce do nada, nasce com dinheiro do governo, dinheiro do pagador de impostos. O governo Lula foi lá e arrebentou com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que abriu uma brecha para indicações políticas novamente e depois fechou. Agora que colocou toda a companheirada lá, agora vamos fechar de novo a regra. Ou seja, este é o Supremo Tribunal Federal. Este do decano, por exemplo, Gilmar Mendes, do ministro Barroso, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e por aí vai. Este é o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos hoje é uma ineficiência gigantesca. Agora, vou dizer uma coisa, o Tribunal de Contas da União, para se ter uma ideia, chegou uma conta que só nos primeiros 2 anos do governo Lula, o governo recorreu a gastar fora do orçamento, ou seja, fora do tal do arcabouço fiscal, que seria ali, digamos, algo que limitasse o abuso do gasto do dinheiro pago pelo pagador de impostos, de 90 bilhões. Você está achando que deputado e senador nessa hora não vai votar aumento do fundo eleitoral? O governo federal é o principal e pior exemplo disso. Abriu a porteira, por que o deputado vai economizar? Qual é a imagem, qual é o exemplo que passa o governo federal? O pior deles. 90 bi fora da meta não é para estourar a meta, é para dizer que não existe meta alguma, nenhum controle fiscal. Existe, mas o governo Lula vai lá e arrebenta. Pois é, Consta, a gente já sabia nesse governo Lula 3 que não haveria nem conversa de privatização de estatais, mas o que a gente tem visto é esse bolo, né, aumentar cada vez mais o maior saldo negativo desde o ano de 2022, quase 5 bilhões de reais em déficit das estatais somadas ali, federais e municipais. Quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? Colocar o partido do mensalão, que usou os Correios para esquema de corrupção e compra de parlamento, usar o partido do Petrolão, que endividou a Petrobras a ponto de quase quebrá-la. Quem diria que colocar de volta à cena do crime esse ladrão, segundo diria seu próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, ia levar de novo as estatais à sangria desatada, né? É evidente que isso ia acontecer, era muito previsível. A gestão do PT à frente das empresas públicas é uma gestão temerária, irresponsável, corrupta muitas vezes. As decisões nunca são econômicas, são sempre políticas ou para fazer politicagem, na verdade, e por isso eles vão quebrando todas as estatais.
As empresas estatais sequer deveriam existir. O governo não tem que ser empresário. Mas vamos aceitar o argumento de algum setor estratégico que seja. O Michel Temer foi presidente e colocou gente séria à frente. Teve ali um choque de governança, de transparência. O Bolsonaro chegou a um patamar ainda mais elevado de gente competente tocando essas empresas que não foram privatizadas e era um governo privatista. Era um governo que pretendia privatizar mais e mais empresas, né? Em que pese ali um boicote interno, principalmente da turma militar. Tem uma turma militar muito nacionalista, desenvolvimentista, com uma visão ainda ultrapassada, né? Que acha que cabe ao Estado ser o gestor de determinadas empresas. Eu sempre dou o exemplo para pegar o caso mais sensível, que é a Petrobras, que não existe setor mais estratégico para um país em relação ao petróleo do que para os Estados Unidos. É a indústria, é a potência industrial do planeta e bélica, né? Então, o petróleo é um pouquinho mais estratégico para os Estados Unidos do que para o Brasil. E, não obstante, não existe uma Petro USA aqui. Existem várias empresas privadas, nacionais e estrangeiras, disputando esse mercado livre. Então, esse é o caminho. Agora, está muito distante da realidade. Quando é a esquerda no poder, quando é a direita tem alguma chance. Mas, pelo menos, a direita coloca gente mais séria para não promover essa sangria desatada que o PT sempre promove.